Amém? Bênção demais. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Vocês estão comigo? Amém? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, Jesus. Nós queremos sim, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, mas um instrumento bem afinado pelo Senhor, para que o Senhor possa tanger, para que o Senhor possa tocar a música que o Senhor quiser tocar nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa falar da forma como lhe dá prazer, Senhor. A forma como te agrada. E não a forma como nós queremos ouvir, mas sim como nós precisamos, Senhor. Para que haja de verdade uma mudança em nossos corações, para que haja uma transformação em nós, Senhor. Que haja em nós hoje, Senhor, através da Tua palavra, uma mudança de mentalidade, uma renovação na nossa mente, Senhor, a respeito das coisas que nós vamos tratar aqui, Senhor. Nos ajude a viver em comunhão, nos ajude a viver com a igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Atos capítulo 2, no verso 42 que nós lemos, fala assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Continua depois no partir do pão, nas orações e tudo mais. Sabe que quando nós estudamos o livro de Atos, como nós estamos fazendo aqui de quarta-feira, nós percebemos que a igreja primitiva, que é a igreja de Atos, a igreja que Jesus deixou na terra para cuidar de continuar aquilo que Ele começou, era uma igreja que vivia muito intensamente os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres, de multiplicação, de cura de enfermos, de demônios sendo expulsos, ou seja, de libertação. A igreja vivia isso com muita intensidade. A igreja primitiva que o Senhor deixou na terra foi deixada com muita autoridade e poder. E sabe que às vezes nós olhamos para esta igreja de Atos e a gente deseja viver as mesmas coisas que a igreja de Atos viveu, nesse sentido dos sinais, dos milagres, das curas. E quem dera nós estivéssemos aqui no nosso culto, ministrando, e nós orássemos e de repente a gente visse aqui um paralítico levantando, um coxo sendo restaurado em sua saúde, e ele poder levantar, se pôr de pé e começar a pular e saltar e correr na igreja como era naquela época de Atos. Quem nos dera ver aí um morto sendo ressuscitado, como era na igreja de Atos. Mas às vezes a gente deseja essas coisas sem fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Ou seja, a gente olha e vislumbra os direitos, vamos dizer assim, os privilégios de ser igreja, mas a gente não olha para as atitudes de ser igreja que Atos tinha. Então muitas vezes a gente deseja esses sinais, milagres, prodígios, mas a gente não olha para a comunhão, para o partir do pão, para as orações, para a doutrina dos apóstolos. Então é muito importante que uma igreja, quando ela for levantada na terra, quando ela nascer num lugar, numa cidade, ela precisa ter uma plena convicção, uma certeza de que ela está firmada nesses pilares, que era a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Se as igrejas não tiverem essas coisas, se faltar alguma dessas coisas, pode sinalizar um problema na saúde da igreja. Mas hoje eu quero falar aqui principalmente sobre comunhão. É uma das coisas que nós precisamos viver, às vezes com mais intensidade do que a gente tem vivido hoje. E sabe, meus irmãos, para nós, eu já falei isso aqui para vocês, muitas vezes por causa do nosso automático, do jeito de lidar, do nosso evangeliquez, do nosso jeito gospel de falar, a gente chama alguém de irmão. E sabe que às vezes a gente usa o irmão exatamente porque esqueceu o nome da pessoa,
ou porque nem sabe. Eu falo, ô meu irmão, meu amado, meu querido, mas é porque eu não sei o nome do irmão. Como que eu posso ser família de alguém que eu não conheço? Como que eu posso chamar de irmão alguém que nem meu amigo é? Vocês estão entendendo isso? Amém? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Faz sentido? Amém. Essa igreja, a Bíblia fala que ela tinha tudo em comum. Isso também reforça a questão da comunhão, porque vocês percebem que comunhão e tudo em comum tem o mesmo som até, comunhão e comum, porque comunhão no português, ela é uma palavra que sinaliza para nós assim, vamos pensar comigo aqui, quando a gente vai em volta de uma mesa, a gente vai comer, a gente fala assim, Senhor, obrigado por essa comunhão. Parece que é só estar junto, parece que é só se juntar. Mas a palavra original que foi escrita é koinonia, do grego. E ela é muito mais ampla do que só comunhão, como nós entendemos no português. Então existem palavras em algumas línguas que não se traduz completamente em outras. Por exemplo, a língua portuguesa fala saudades. E no inglês essa palavra eles não conseguem traduzir saudades com uma única palavra no inglês. Como também fun em inglês, né, divertido, que para nós é divertido, também não é completo quando a gente fala divertido. E assim também koinonia não é completo para nós, porque a gente fala de comunhão como koinonia, mas koinonia tem a ver com essa questão que eu falei aqui de ter tudo em comum. Uma coisa muito interessante, a igreja ela foi reunida com personalidades diferentes, roupas diferentes. Olha, hoje eu tô um pastor coach, não tô? Hoje eu vou desbloquear a sua mente. Passar o microfone aqui, você, por exemplo, que carro você tem? Esses caras são assim, né? Aí você fala assim, eu tenho, qual carro você tem, Rodrigo? Eu tenho um Up. O Up é carro de programador, cara, você tem que comprar uma Land Rover. Como você vai querer ser milionário se você não... Aí, ó. Então cada um tem uma roupa, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem um humor, como a gente estava brincando aqui agora. Cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Mas somos todos diferentes, reunidos em um lugar, a fim de cumprir o mesmo propósito. Apesar de sermos todos diferentes, a ideia é que não seja para conflitar por causa das diferenças, mas seja para completar por causa das diferenças. Eu casei com uma esposa muito sensata, uma mulher polida, uma mulher calma, fala manso. E eu sou todo espeloteado, eu sou todo extravagante, extrovertido. Eu falo pelos cotovelos. Você imagina se eu casasse com uma mulher doida que nem eu? Não ia dar certo, porque ficaria desequilibrado, seria um casal de malucos, andando por aí, solto nessa terra. Mas a Pri é uma mulher muito mais, até reservada, mais tranquila, e isso nos completa. Isso lá na nossa casa, na igreja que o Senhor fundou na nossa casa. Agora aqui, como igreja também, nós precisamos olhar para o meu irmão e ver nele as características que faltam em mim, para entender que ele completa o corpo de Cristo. Não podemos todos ser ouvido, nem todos ser mão, não podemos todos ser pé. O corpo de Cristo é completo porque cada irmão faz parte de um membro, cada irmão representa um membro do corpo. Então, por isso o Senhor nos reuniu, como Ele reuniu seus 12 apóstolos. Você vê lá um Pedro, um homem sanguíneo, você vê João, que é um homem mais tranquilo ali, não é aquele espalhafatoso. Você vai ver Tiago, um homem muito mais manso ainda do que João. E o Senhor pega aquelas características todas diferentes e fala assim, vamos reunir aqui meu pessoal, meu time. E olha, eu vos envio para que vocês preguem a palavra por todo mundo. Ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Então deu uma missão para uma equipe que todo mundo era diferente. Mas isso nos completa, isso faz de nós corpo de Cristo. É muito bom que a igreja consiga viver, respeitar e entender os 5 ministérios. Tem igreja que só tem mestre, eles não conseguem lidar com o profético. Tem igreja que é só profético, não consegue lidar com o ensino. Mas a gente precisa ser completo no corpo, cada um foi chamado para uma coisa. Então você vai ver que a igreja que tem alguém que ensina, ele dá um balizador para aquele que é profético, ele dá um fundamento para as profecias, para que a igreja fique completa. Amém? Vocês estão comigo? Isso faz sentido para vocês? O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu uma família, que a gente chama de família de fé. Como nós oramos aqui agora há pouco, que o órfão já não se sente só,
mas ele tem uma família agora. Então você, meu irmão, pode estar aqui hoje, talvez até pela primeira vez, como alguns de vocês sinalizaram aqui, ou talvez você não teve ainda um contato muito afinado com a igreja. Então talvez você entre aqui hoje, ouça uma palavra, né, ouça o louvor e talvez tenha cantado junto, mas você sai e fala assim: vou viver minha vida, vou viver sozinho. Eu tenho minhas coisas, tenho meus amigos lá fora, eu tenho minha família, eu não preciso estar aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você: o Senhor Jesus hoje está dando uma oportunidade de você viver dentro de uma nova família, uma família de fé. Como é legal ter irmãos que a gente pode contar, gente. Eu tenho irmãos aqui que quando eu passo algum sufoco, ele já me liga, manda mensagem e fala assim: ô pastor, você precisa de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Esses dias machuquei o braço, né? Alguns irmãos se dispondo, né? Como o Cláudio fez também. Irmão, você precisa que eu dirija para você? Você tem as suas correrias, quer que eu vá buscar as crianças junto com você? Então isso sinaliza para nós o que? Um suporte, meu irmão. Uma assistência de uma família de fé. É muito, muito importante que a gente viva nesse lugar, entendendo isso. Sabe que Jesus, ele fundou a família de fé quando ele pregava, quando ele morreu na cruz, quando ele fez toda a sua obra completa, mas ele nos sinalizou lá em Mateus no capítulo 12, no verso 46. Se vocês abrirem aí comigo no Mateus capítulo 12, verso 46, se eu tiver alguém ali que possa nos ajudar, a gente pode até ler junto aqui. Mateus capítulo 12, verso 46. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus por isso. Olha o que Jesus falou. Ele estava reunido com a igreja que ele estava fundando, com a igreja que ele estava começando, com os discípulos, né? Então a família chegou do lado de fora: seu pai, a sua mãe, seus irmãos estão aí para falar contigo. Ele falou assim: não, meus irmãos estão aqui, ó. A minha família está aqui. Por quê? Porque eu estou falando de uma família celestial, eu estou falando de uma família de fé, eu estou falando de uma família que é eterna, eu estou falando de uma família que é ligada nos céus, não só de uma família terrena. Não quer dizer que a gente vai desprezar a família de sangue, não quer dizer que a gente vai viver afastado deles, óbvio isso. Quer dizer que nós vamos pegar a nossa família de sangue, vamos pegar a nossa família da nossa árvore genealógica, a gente vai trazer eles junto com a gente, falar assim: olha, nós vamos viver como família de fé, e se cumprindo assim, aquilo que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós viemos aqui para a COD, nós fomos escolher, nós estávamos nesse período de, na verdade, entender, não era escolher não, mas entender em Deus qual era a igreja que nós deveríamos servir ao Senhor. Nós prestamos bastante atenção, na época não tinha o José, mas tinha a Mel. Nós prestamos bastante atenção se a Mel conseguiu ver na igreja uma família de fé. Então nós vimos um sinal, quando vimos assim que muito rápido a Melissa fez várias amizades, começou a correr pela igreja, fazer bagunça, eu falei: pronto, está em casa. Isso sinaliza para nós que ela está inserida na família de fé. Nós também reconhecemos os irmãos assim, e nós conseguimos congregar com vocês a partir desse crivo. E aí a gente tem uma diferença entre encontro e ajuntamento. Vou tomar emprestado aqui uma figura de linguagem do pastor Abe Uber. Ele tem uma mensagem que vocês encontram facilmente no YouTube, que fala sobre a visão do purê de batata. Então você pode ter um saco de batatas e você tem um purê de batatas. No saco de batatas, as batatas estão juntas, gente. Elas estão no mesmo lugar, mas não estão juntas.
Vocês estão entendendo isso? É um ajuntamento, é um agrupamento, é uma aglomeração de batata. E a igreja pode ser isso também. A igreja muitas vezes pode ser uma aglomeração de gente, pode ser uma multidão, pode ser um ajuntamento de pessoas, mas nem sempre estão juntos. De verdade. Por quê? Porque um ajuntamento não é um encontro. E aí que tem uma diferença. Ajuntamento tem a ver com aglomeração, com incômodo, com um saco de batatas, vamos dizer assim. Mas o encontro tem a ver com a comunhão. Então é muito mais do que nos ajuntarmos aqui, é muito mais do que nos juntarmos, é mais do que isso. É um encontro que eu tenho marcado com Deus, de louvar ao Senhor como igreja, de adorar o nome dEle, mas também um encontro marcado com os meus irmãos, onde eu vou vê-los, vou abraçá-los, vou ver como eles estão. É muito importante que a gente considere as lutas dos nossos irmãos e viva essas lutas junto com eles. Porque depois a gente vai dividir a glória também, amém? A Bíblia fala assim que se você participa do sofrimento, você pode participar da glória. Então hoje você pode estar passando um aperto financeiro, a gente está aqui com você, meu irmão. Quando você ficar rico, você vai pagar um jantar para mim. Amém? Aí quando você ficar bem, a gente vai sair para comer, você vai, aleluia. Porque a gente participa das lutas, mas a gente participa da alegria dos irmãos, a gente participa nesse sentido de comemorar, de regozijar quando o irmão está bem. Tem uma historinha que o pessoal conta de uma fazenda, tinha muitos animais e a dona da fazenda comprou uma ratoeira. O rato ficou desesperado. Falou, gente, a dona comprou uma ratoeira. Eu preciso da ajuda de vocês. Ele foi lá na galinha, a galinha falou assim, é uma ratoeira, não é uma galinheira, então isso não é um problema meu. Isso é contigo. Aí ele falou pro porco, ô porco, me ajuda aí. Comprou uma ratoeira. O que eu vou fazer agora? Aí o porco falou, olha, eu vou estar orando por você, meu irmão. Fica tranquilo. Aí foi lá, falou com a vaca. Ninguém ajudou o rato. Só que de noite uma cobra passou pela ratoeira e ficou presa lá. Quando a dona foi pegar no escuro, a cobra mordeu a mão dela. Ela ficou muito doente. O fazendeiro levou para o médico. E aí o médico falou assim, olha, ela está muito doente, ela vai precisar tomar uma canja. A galinha rodou. Aí ela foi melhorando, mas aos poucos muita gente foi visitando ela ali, para ver como ela estava. O dono da fazenda ali preocupado de receber bem os irmãos, os amigos, foi lá, matou o porco para fazer um almoço. O porco rodou também. Aí ela ficou boa, sarou. Aí, opa, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar. Matou a vaca. Então vocês percebem que quando nós estamos como igreja, o problema do meu irmão, ele vai poder contar comigo, não só em oração, mas em ajuda, em suporte, porque a fé sem obras ela é morta. Essa palavra que eu estou ministrando hoje, ela foi uma palavra que marcou meu ministério numa época, porque essa é a versão 2.0 dessa palavra. Eu já preguei ela numa outra época, que são os inimigos da comunhão. E eu preguei ela numa época e numa igreja que os problemas de comunhão lá eram diferentes daqui. Mas eu vou tratar de algumas coisas que a gente não tem dificuldade aqui na COD. Então você toma isso como uma vacina, como algo preventivo. E nós vamos falar de algumas coisas que talvez você possa realmente estar vivendo e tenha problema com isso. Então você recebe aquilo que o Senhor tem para falar para você hoje, que possa te corrigir, que possa moldar a sua vida. E aquilo que você já venceu, você toma hoje como uma vacina, como uma prevenção. Amém? E o tema dessa mensagem de hoje é inimigos da comunhão. Quem são esses inimigos da comunhão? O que tem me atrapalhado de viver em comunhão com meu irmão? Lá em João, capítulo 21, Evangelho de João, se vocês puderem ir comigo, nós vamos falar do primeiro inimigo da comunhão. Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 15 em diante. Vocês estão comigo? Amém? Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou, cuida dos meus cordeiros.
Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te afirmo que quando eras jovem, tu te vestias a ti mesmo, e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos, e outra pessoa te vestirá, e te conduzirá para onde tu não queres ir. Verso 19, isso falou Jesus significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, os acompanhava. Olha só, é João falando dele mesmo, né? O discípulo que Jesus amava. Aí você pode falar assim: nossa, ele se sentia bem amado, né? Ele falava dele mesmo assim, o discípulo a quem Jesus amava, parecia que amava mais do que os outros, né? Vocês percebem isso? Na verdade, o que João tem aqui é uma revelação do amor de Jesus por ele. Talvez ele é o que tivesse com mais nitidez essa revelação. E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão: você precisa entender que Jesus te ama também. Você precisa olhar para Jesus assim como João olhava e falar assim: eu sou o discípulo a quem Jesus ama, amém? Glória a Deus. Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Vamos até aqui somente. Que coisa interessante. Jesus falando para Pedro como ele iria morrer. Chegou: Pedro, vem cá. Ó, você, quando era jovem, você podia ir para qualquer lugar, vestir qualquer roupa que você quisesse. Mas agora, Pedro, quando você envelhecer, quando você chegar no final da sua vida, vão colocar a roupa que você não quer colocar. Vão te levar para um lugar que você não quer ir. E aí o João falou, né, que isso sinalizava, que isso traduzia a forma como Pedro iria morrer. E Pedro entendeu isso. Pedro entendeu o recado. Ele deve ter ficado naquela hora: meu Deus, estava com a conversa tão boa aqui de amor, tu me amas, agora que eu falei que eu amo, ele fala isso para mim. Aí eu não sei o que aconteceu com Pedro, que Pedro, quando viu João vindo, falou assim: Senhor Jesus, e quanto a ele? Eu acho que tinha uma expectativa em João de que Jesus falasse assim: ele também vai se dar mal, viu? Aí Pedro ficava mais assim aliviado, ele falou: tá bom, sou só eu, né? Não estou indo sozinho para esse lugar. Eu não sei o que aconteceu com Pedro, mas Pedro olhou para João e falou assim: Senhor, e quanto a este? E Jesus falou para ele assim: se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Eu estou falando sobre o que eu estou fazendo com você, Pedro. Então para de se comparar com os outros discípulos. E é aqui que a gente tem um inimigo de comunhão: a comparação competitiva. E eu vou falar uma coisa para vocês: se vocês olharem no livro de João, em algum lugar aqui, acho que é bem nesse capítulo mesmo, lá no começo, João escreveu isso quando já era homem maduro. Ele fala da época da juventude dele, mas ele escreveu isso aqui com 60 anos, 50, 60 anos. Mas é que os primeiros 60 anos da infância de um homem é complicado. E João falou assim: e os dois discípulos correram, mas aquele que Jesus amava chegou primeiro. Parece que competindo até na corrida. Sabe, falando quem chegou primeiro na corrida dos dois. Falou: os dois correram, mas João chegou primeiro. Gente, uma coisa... Então, assim, eu digo para vocês que eu acredito que aqui na COD, por exemplo, esse é o tipo de palavra que a gente toma como vacina, como prevenção, que a gente não vai ter, porque hoje, graças a Deus, eu não vejo, mas que não tenha nunca nenhum tipo de comparação competitiva. Quem se compara com o outro é porque não tem uma identidade em Cristo bem firmada ainda. Quem fica pensando o que o outro faz ou deixa de fazer, o quanto que o outro ganhou para Jesus, quanto não ganhou, o quanto que o outro toca ou deixa de tocar, ou qualquer coisa desse tipo, é alguém que não sabe bem quem ele é no Senhor. Então nós precisamos ter plena convicção, certeza de quem nós somos em Cristo, para que a gente faça parte daquilo que eu falei no começo, do corpo de Cristo, ocupando o lugar certo. Não querendo ocupar o lugar do meu irmão. Tenta pegar uma caneta e escrever com o pé. Sofrer muito para isso. O pé também vai ficar sofrendo lá. Então você, sendo mão, querendo ser pé, vai dar errado. Não se compare com outras pessoas. Entenda quem você é em Cristo. E é curioso porque
Pedro mesmo já tinha antes recebido do Senhor uma revelação sobre ele, mas ele caiu nessa tentação de se comparar. Então o primeiro inimigo da comunhão é uma comparação competitiva. Nós vemos isso também naquele espírito de Caim. Nós formos lá para Gênesis no capítulo 4, não precisa abrir, mas se nós fôssemos lá visitar as passagens de Gênesis capítulo 4, nós veríamos que os dois primeiros filhos da família, da humanidade, né? O Senhor criou um casal, Adão e Eva, e logo na primeira família, nos primeiros filhos, um matou o irmão. Caim, quando soube que Deus se agradou da oferta do seu irmão Abel, foi lá, chamou seu irmão para o campo e matou ele no campo. Uma competição, uma inveja, uma coisa que entrou no coração de Caim. E Deus falou para Caim, Deus pregou para ele, não é certo que se você proceder bem, você será aceito, Caim. Naquele momento Deus estava manifestando a misericórdia dele sobre Caim. O que seria uma postura correta de Caim? Uma humildade de ir lá com Abel e falar assim, Abel, o que você fez para agradar o Senhor? Me ensina, meu irmão. Fala comigo, o que você entregou para Deus? Como foi seu sentimento na hora de ofertar? Porque a minha oferta não agradou a Deus, mas eu quero que agrade. Caim, diferente disso, foi e matou o seu irmão. Quando Caim faz isso, Deus ouve o sangue de Abel dos céus. E ele volta lá para Caim e fala assim, Caim, onde está o teu irmão? Olha o que Caim responde, por um acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E aqui dentro desse título, desse tópico da mensagem, quando nós falamos que há a comparação competitiva é um inimigo da comunhão, nós podemos ver também que a irresponsabilidade sobre o cuidado dos meus irmãos pode sinalizar que eu não tenho uma boa comunhão. Jesus estava falando da comunhão dele com Pedro, e ele falava assim, Pedro, você me ama? Ele falava, eu te amo. Então ele falava o quê? Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Então, meu irmão, se você quiser viver uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de amizade com a igreja, você precisa entender que há uma responsabilidade que foi entregue para mim e para você, que é de ajudar o meu irmão, de cuidar dele. E a gente sempre fala aqui na COD, que este aqui não é um encontro das ovelhas. Vocês sabem o que é aqui, gente? Vamos ver se alguém já decorou isso, tanto que eu falo. É um encontro de pastores. Não é reunião de ovelhas, mas é encontro de pastores. A ovelha está lá fora. Aqui a gente vai servir um ao outro, a gente vai abençoar um ao outro, a gente vai cuidar um do outro como família de fé, mas entendendo que o pastor Ivan já é um pastor, um homem maduro, um homem firme no Senhor, um homem que tem uma palavra, mas que ele pode me abençoar, e eu posso contar com ele como um irmão que pode cuidar de mim, que pode me socorrer em algum momento, e eu posso talvez também socorrer o pastor Ivan, em alguma situação eu posso ajudá-lo, mas entendendo os dois que nós na verdade estamos ajustando algumas coisinhas, porque cuidado mesmo, quem precisa são aqueles que estão lá fora. O ônibus que a gente pega no meio da semana aí para ir para lá ou para cá, as pessoas que vivem ao nosso redor, no nosso trabalho, os alunos que estudam na nossa sala, não importa, onde eu estiver ao redor de mim, o Senhor colocou ovelhas. São ovelhas desgarradas, mas são ovelhas. Então a parte do que é viver comunhão com a igreja é entender a responsabilidade que está sobre mim de cuidar das pessoas. Então a resposta de Caim foi mais reprovável ainda. Porque Caim falou assim, sou eu por um acaso responsável pelo meu irmão? Deus não falou, mas deveria ter falado. Lógico que você é, senão não estava te cobrando. O sangue dele subiu até aqui no céu, e clama a mim, e eu escuto a voz do sangue dele. E aí Caim acumulou sobre si uma série de maldições, onde ele seria sempre fugitivo, que procurariam matá-lo, enfim, aí vocês conhecem a história. Outro inimigo da comunhão, bateria social baixa. Tem gente que tem preguiça de gente, e eu já vivi nesse tempo, só que eu, como eu sou sanguíneo,
como eu sou extrovertido, a minha situação é um pouco diferente. Quando eu fui viajar com a Pri, quando ela estava grávida do José, nós fomos para Maceió, e a gente pegava o ônibus para sair para os passeios, e era sempre a mesma turma. E eu falava para a Pri, eu falava assim, eu estou cansado de gente, eu estou com preguiça de gente, tanto que eu falo com gente no trabalho, eu falo com gente na igreja. Eu não dou conta, eu vou aproveitar essa viagem para descansar de gente, depois eu volto bem. Aí lá eu só consegui fazer assim uns 12, 18 amigos, mais ou menos. Descansando de gente, eu fiz uns 12 amigos lá, que são uma tropa de gaúcho que foi para lá também. E eu gosto desse povo sulista, eu gosto dos nordestinos, então acabei fazendo amizade com eles. Lá eu percebi o quanto que essa questão da bateria social, para algumas pessoas, ela é uma luta, uma guerra. Eu estava daquele jeito. Apesar de acabar fazendo amizade, porque o meu jeito é assim mesmo, sem querer fazer, fiz. A gente sabe que quem luta com essa questão vai ter muita dificuldade de ficar muito tempo no ambiente conversando com gente. Mas olha o que a Bíblia fala. Em Provérbios, no capítulo 18, verso 1, fala que aquele que se isola está cuidando só dos seus próprios interesses. E eu vou falar para vocês que o egoísmo é um dos maiores pecados que existe, ou talvez a raiz de alguns, ou da maioria dos pecados. Porque é pensando em si que a gente vai errar. A gente acerta pensando no Senhor, a gente acerta pensando no próximo. E sendo capaz de sacrificar minha própria vontade, meu próprio interesse, a fim de que o interesse do Senhor e dos outros sejam cumpridos. Amém? Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Hebreus no capítulo 10, lá do verso 23 em diante, chegando lá no 25, fala assim, portanto, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. A Bíblia nos ensina, gente, que não dá para ser igreja sem estar aqui. Não dá para ser igreja sem encontrar com os meus irmãos. Não posso ser igreja sem estar na comunhão dos santos, sem fazer parte disso que o Senhor estabeleceu na terra como família de fé. Amém? Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Amém. Alguns de nós deixamos de viver em comunhão por causa de experiências negativas. Então, por causa de experiências negativas, alguns tendem a não viver em comunhão, com medo de se machucar e de se ferir de novo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém aqui já pegou nota falsa? Eu já peguei nota falsa. Tem mais alguém? Depois que você pegou nota falsa, você parou de usar dinheiro? Perdeu aquele. Mas, depois você vai recuperar, vai dar certo, tem que usar o dinheiro. Então, se você em algum momento encontrou uma igreja que um pastor foi abusivo, foi aquela liderança autoritária, aquela liderança que coloca você num pote ali e fala assim, você é meu, eu sou seu sacerdote, não sei o quê, aquela conversa toda religiosa que faz as pessoas serem manipuladas, e se você viveu dentro de um lugar, de um ambiente onde as pessoas te feriram, falaram mal de você, tiveram inveja de você, te machucaram, sabe de uma coisa? A gente só se decepciona porque a gente cria expectativas. A gente só se decepciona porque a gente fica esperando algo em troca do amor que a gente deu. O algo em troca, meu irmão, olha que negócio bom que a gente fez com Deus. O algo em troca já recebemos na cruz do Calvário, amém? Salvação. Então, quando você cuida dos cordeiros, você mostra o amor por Jesus. Vocês estão comigo? Então Jesus falou assim, você me ama? Eu te amo, Senhor, então tá bom, cuida das minhas ovelhas. Então hoje eu cuido das ovelhas do Senhor, eu cuido dos irmãos, cuido dos amigos, pensando que isso traduz o meu amor por Ele. E eu não tenho como me decepcionar com Deus, porque Ele já me deu o pagamento, pastor, antes mesmo de eu fazer o trabalho. Faz sentido para vocês? Então eu já recebi a recompensa daquilo que eu estou fazendo hoje. O pagamento, meu irmão, foi antecipado. Não tem desculpa. A gente não tem mais que viver hoje com uma vida de irresponsabilidade dentro da igreja com essa questão da comunhão. E quando o pastor fala assim, com a graça do nosso Senhor e Salvador, amém, você já está lá na porta correndo para ninguém falar contigo. Eu conheço gente, aqui não é o caso, aqui a gente demora para ir embora. Na verdade, o pastor tem que às vezes pagar a luz para ver se os irmãos vão para... Gente, quero almoçar. Não, brincadeira, mas assim...
Eu conheço gente que quando ela é conhecida na igreja, ela muda de igreja. Eu conheço gente que é assim, que ela vai congregar num lugar, passa assim 1 mês, 2 meses, então é uma benção, a igreja é uma benção, é uma palavra, um louvor. Aí passa um pouco de tempo, acho que as pessoas vão procurar essa pessoa que eu estou falando, aí ela muda de igreja. Ué, mas não estava uma bênção lá? Ah, estava, mas a gente acabou, né? Evita a comunhão com os santos. Gente, isso vai fazer da gente uma igreja incompleta. E é por isso que nós aqui na casa, na comunidade de discípulos, a gente preza muito isso. Depois do culto de ceia, a gente tem um almoço, pastor, todo mês, a gente senta ao redor da mesa, a gente faz muita questão que os irmãos participem disso. Porque a comida e a mesa em si não é comunhão, mas é nela que a gente promove comunhão. É a partir dela que a gente conhece os irmãos, que a gente conversa, que a gente dá risada junto. Aqui nós temos uma família de fé, amém? Nós precisamos caminhar com ela. Então, se alguém te feriu, como eu falei aqui, você pegou uma nota falsa, não quer dizer que você não vai usar dinheiro mais. E se alguma parte da igreja, ou de alguém que parecia ser igreja, te feriu, você não precisa se preocupar se vai ferir de novo. Quando você tem um entendimento de que tudo que você faz já para o Senhor. E se alguém tentar te ferir, você está tão inabalável, porque você está construído na rocha, você está alicerçado em Cristo, que se alguém tentar te ofender, você nem sequer se ofende, quanto mais então se defender. Então, por muitas vezes eu já vi amigos meus bem resolvidos, e eu tento copiar isso deles também, amigos muito bem resolvidos, que quando uma pessoa foi lá e falou uma besteira, ofendeu, tentou ofender, aí esse amigo meu falou assim, que é isso, eu não tenho frangagem não, aqui comigo é tranquilo, não tem isso não, eu não me ofendo não, fica tranquilo, estou de boa, esquece isso, está tudo bem. E é verdadeiro, é autêntico, a gente percebe que não se ofende mesmo. E por que não se ofende? Porque entendeu que viver em comunhão tem desgaste, viver em comunhão vai ter esse atrito, viver em comunhão, o atrito é parte da comunhão. Aí você fala, mas aquele irmão, ele me testa tanto, pastor. Pensa num crente que me treina, fala assim, meu irmão, se a pessoa não se converte, ela te converte. A pessoa que está na igreja e não se converteu ainda, ela converte a gente. Todo dia que a gente conversa com ela, vai ficar um pouquinho melhor, né? Não é verdade? Então assim, quando as pessoas vêm e geram esse atrito, geram esse desgaste, na verdade ela está nos aperfeiçoando, porque assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, está escrito na palavra. Então não se preocupe se você já se desgastou muitas vezes. Nosso chamado é para se desgastar mesmo. Nós somos chamados para gastar a nossa vida no Senhor. Porque alguém que quer achar a própria vida, esse perderá. Mas aquele que perder a vida por amor a Ele, esse encontrará a vida, amém? Alguém que é capaz de... Gente, ninguém mata quem está morto. É pronto, aí eu resumi tudo que eu estou falando aqui. Não dá para matar quem já está morto. Se você mesmo morreu, no seu batismo nas águas, você matou o velho homem, nasceu de novo, não tem como ninguém te matar. Vocês estão entendendo isso? Não tem como ofender quem já deixou ser ofendido. Sabe Jesus diante de Pilatos falando assim, sabe que eu tenho poder sobre você e que eu posso te mandar matar ou soltar e deixar viver? Aí Jesus falou assim, você não tem não. Ninguém tem poder sobre mim, a não ser que o Pai tenha dado. Eu dou a minha vida por livre e espontânea vontade, voluntariamente eu dou minha vida. Jesus estava falando assim, não tem como você me ofender, por quê? Porque eu já escolhi a humilhação, eu escolhi ser humilhado, não tem como você me humilhar. Aleluia, amém? Esse é um sentimento que vai garantir que a gente consiga caminhar em comunhão com a igreja. Glória a Deus. Se nós somos parte de corpo, se nós somos membros de corpo, acredite que uma parte do corpo, quando é amputada, mesmo que todo o corpo está vivo, aquela parte do corpo, ela vai apodrecer. Então, se cortar o braço de alguém, largar, dali um pouco, aquele braço vai estar podre. Não tem como nós andarmos separados do corpo. Aleluia. Uma igreja, só é igreja mesmo, só é uma igreja de verdade se ela for unida. Quanto mais unida ela for, mais forte ela se torna.
Quando uma igreja ela é forte, ela tem essa comunhão, quando a igreja tem amizade, as coisas não ficam automatizadas, elas ficam orgânicas. Uma coisa que eu gosto muito aqui na COD, que eu vejo que a gente está... O Senhor nos treinou para isso, nos abençoou, nos deu uma graça sobre isso. Eu pelo menos percebo isso, eu não acredito que estou julgando de uma forma muito... Estou sendo injusto em arbitrar assim, mas... As pessoas quando chegam na COD, elas se sentem acolhidas. Uma coisa que eu percebo é isso, é um acolhimento. Acho que uma das coisas que sinalizou até para o Filipinho, né, Filipinho? Vir com a gente, começar a congregar com a gente, tudo. Ele deu esse testemunho, ele falou assim, eu me sentia muito acolhido, eu me senti família deles. E ninguém fez isso forçado, ninguém fez porque era uma estratégia para ganhar o Felipe, ninguém fez porque a gente precisa que ele se sinta bem. Não, a gente fez porque, o Filipinho é da hora, nosso agroboy. Chega, Filipinho, e faz parte da família, e fica com a gente. Lindo isso, gente. Então, né, eu sei que muitos dos irmãos que vieram aqui, que estão aqui há pouco tempo, perceberam isso também, que a gente tem essa característica de acolhimento. Isso é muito importante. Isso faz parte do que é ser corpo de Cristo, e isso mostra uma igreja unida. Uma igreja que é unida, ela não tem preguiça de se unir mais. Uma igreja que não tem dificuldade com comunhão, não liga para o crescimento. Não se importa se mais irmãos se achegarem à família da fé. Quem tem dificuldade com comunhão, quando a igreja começa a crescer, tem dificuldade também. Porque fala, nossa, é mais gente para eu lidar. Vou ter que aprender a lidar com todo esse povo que eu nem conheço, nunca vi. E aquele que tem facilidade de comunhão, ele fala, nossa, que da hora, tenho mais amigos. Dias a Mel estava falando que ela vai casar com um pastor. Eu falei, Mel, mas eu gosto quando ela puxa esses assuntos. Assim, eu quero casar com um pastor, papai. Eu falei assim, viu, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que é bom casar com um pastor? Ela falou assim, eu acho que é. Falou assim, você acha que a mamãe é feliz casada com seu pai? Eu falei, acho que sim. Eu falei, então, vamos lá. Você sabe que tem vantagens e desvantagens de ser casado com um pastor, né? Ela o que é desvantagem, pai? Eu falei, o pastor conhece muita gente, tem muitos amigos. Ela falou, mas isso é ruim? Eu falei, não. Essa é a parte boa. Mas um pastor vive cheio de compromisso. Então, quando você quiser descansar, você não vai poder, que nem a mamãe. A mamãe às vezes quer descansar, mas não pode, tem que ir, tem que ir com os amigos. E aí ela não prefere descansar, ela quer descansar, mas ela vai, levanta, porque prefere também estar com os amigos. Aí ela foi entendendo isso, né? E eu estava pensando esses dias, que a vida de pastor é muito boa, tem muito churrasco, tem muito amigo, tem casamento para ir. Mas em tudo tem suas desvantagens. Numa semana só a gente velou 2 amigos. Então, vocês percebem isso? É muito bom você estar rodeado de muita gente. Uma mulher uma vez pegou um metrô, uma moça, falando sobre a igreja ser unida, tá, gente? Falando sobre a igreja estar sempre ao redor uns dos outros, estar preocupada em estar perto das pessoas. Uma moça pegou o metrô e ficou... O metrô estava assim, lotado. E ela ficou procurando onde que ela podia pegar para segurar. Aí um senhorzinho viu que ela estava preocupada em achar um lugar para ela segurar, mas o povo apertava, comprimia ela ali. E aí aquele senhorzinho falou assim, minha filha, com tanto de gente que tem ao seu redor, nem que se você quisesse cair, você não cai. Vocês entenderam isso? Então, quanto mais gente perto de nós, mais seguro nós estamos de que nós não vamos cair. Quanto mais público se tornar a minha vida, mais seguro eu estou de que eu não vou cair. Glória a Deus. Faz sentido para vocês? Por que Paulo escrevia nomes de pessoas nas suas cartas? Às vezes eu ouvi num podcast, eu não sei se isso é verdade, mas um homem falando assim que a carta ela custava muito caro, porque tinha o envio da carta. O envio da carta não era que nem os correios, que vai com um monte de coisa de uma vez só e tal, e hoje em dia tem várias tecnologias, e carro, e avião e tudo mais. Ele falou assim, para escrever uma carta, era o preço de um carro. Era como se fosse comprar um carro hoje. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu ouvi de um podcast que é um podcast assim que eu confio bastante nas fontes ali, né, de quem são convidados ali, que é do Dizascope. Mas por que Deus gastou página da Bíblia para falar nome de gente? Por que Deus gastou páginas da sua palavra para falar de pessoas? Vocês querem ver uma coisa? Vamos lá, só para a gente
entender esse princípio. Romanos, no capítulo 16, eu acho, tem uma lista de pessoas aqui. Esse é Romanos 16. Isso. Vamos dar uma lida aqui em Romanos capítulo 16, vamos entender por que Paulo fazia isso, gente. Romanos capítulo 16, verso 1: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Aqui ele deu uma recomendação ainda, que ele falou como cuidar daquela diaconisa, daquela irmã. Mas olha depois: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado Epêneto, aqui começam uns nomes que é curioso, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo o empenho por vós. Saudai Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre apóstolos, e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano, né, tem o rural, tem o urbano aqui também, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifina e Trifosa. Vocês imaginam essas irmãs, gente? Trifina e Trifosa. Para mim é uma irmã de gêmeas, assim, bem magrinha, sabe? Mas com um coque assim, ó, bem do poder do manto, assim. Saudai Trifina e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente no trabalho do Senhor. Saudai minha estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra no Senhor. Saudai Rufo, que tem as calhas e tem os rufos, eleitos no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas, com todos os santos que com eles estão. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Gente, quase um capítulo falando o nome de gente. Isso não sinaliza nada para vocês não, gente? Sabe por que Paulo gastou quase um capítulo inteiro do livro dele falando de gente? Porque relacionamento de igreja não é relacionamento sistematizado e automatizado, é orgânico, é pessoal, é amor, não é ajuntamento, é encontro, amém? Então eu não lembro assim dos meus irmãos como mais um que está lá na nossa igreja. Não, quando eu lembro do Rafa, da Jéssica, quando eu lembro da Tabata, o meu coração enche de alegria de lembrar dos meus irmãos. Aí quando eu estou em casa, ou a gente começa a falar de vocês para alguém, fala assim, lá a gente tem o irmão Cláudio, tem a Márcia, oh, que alegria que dá de lembrar deles, o Rogério, a Sil. Então a gente começa a pensar como Paulo pensou aqui, saudai os irmãos, saudai os irmãos. Vocês imaginavam que algum pregador um dia ia pregar a lista de nomes que Paulo saudou? Pois é. Isso tem a ver com relacionamento pessoal, gente. Isso aqui mostra que Paulo, ele não estava caminhando como alguém que só interessava pregar para abrir igreja, para fazer crescimento, para ter número nas igrejas. Não. Paulo tinha relacionamento com as pessoas. Amém? Paulo tinha amizade com os irmãos. Paulo traduzia amor de Deus através da sua vida. Então nós vemos aqui que a comparação competitiva, a bateria social baixa, a preguiça de gente, as experiências negativas podem até tentar fazer a gente parar na comunhão dos santos. Mas nada disso é maior do que aquilo que nos une no Senhor. Então alguma coisa pode até tentar nos separar, mas o que nos une é a cruz de Cristo e o sangue dele derramado, aleluia. O sangue de Jesus derramado comprou uma família de fé, e hoje você é meu irmão por causa daquilo que Jesus fez.
E aquilo que Jesus fez, meu irmão, é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar.